Muito bem, pessoal, estamos de volta aqui no nosso encontro de hoje. A gente vai continuar falando aqui das lentes, né, que é o nosso objetivo, tá? E a gente estava falando no final do primeiro encontro sobre as lentes e os seus tipos, né? A gente viu que existem lentes de bordas grossas, que normalmente elas são lentes divergentes, são lentes que elas têm uma classificação de côncavas, e existem também as lentes que são de bordas finas, as lentes de bordas finas com a sua classificação convexa, beleza? Então as lentes, elas podem ser lentes conversas, que são lentes que convertem para o mesmo ponto, ou podem ser lentes divergentes, que são lentes de classificação côncava, beleza? Então agora a gente vai dar continuidade a esse tema de lentes delgadas, observando aqui essas lentes com mais prioridade. As lentes convergentes, você está vendo que são lentes de bordas finas. O que as lentes convergentes elas fazem, professor? As lentes convergentes, elas são lentes que vão convergir para um mesmo ponto os raios luminosos. E esse ponto será próximo à lente, tá? A convergência seria o ponto de cruzamento dos raios de luz, será um ponto próximo à lente. Tá? Será um ponto próximo à lente. Então aqui, como é próximo, essa lente ela é usada para quem não enxerga bem de perto, tá? As lentes convergentes, elas são usadas por pessoas que não enxergam bem de perto, beleza? Então, por exemplo, quem possui hipermetropia, que é um defeito da visão, uma ametropia óptica, que a pessoa não enxerga bem de perto, tem que usar uma lente convergente. Por quê? Porque ela não enxerga de perto, ela não enxerga objetos próximos a ela, e por isso eu tenho que usar uma lente que me possibilite ver próximo do meu olho. Então, por isso, quem usa hipermetropia vai usar lentes convergentes de bordas finas. Certo? Lentes de bordas finas. Um outro defeito, uma outra ametropia que tem a mesma característica da hipermetropia é a famosa, a popular vista cansada. Vista cansada. Mas o nome correto para essa metropia seria presbiopia. Vista cansada já é um defeito da visão que está mais associado à idade ocular, à idade do olho, certo? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, o olho, como todos os músculos do nosso corpo, eles vão ficando mais flácidos, certo? Então, a flacidez do músculo, da musculatura do nosso olho, vai fazer com que eu tenha a lente do meu olho ficando cada vez menos convergente.
ela vai ficando cada vez mais divergente. Como seria, professor? A lente do nosso olho vai ficando assim, por conta da flacidez. Porque o nosso olho, ele basicamente tem uma estrutura que prende as bordas da nossa lente. A borda da nossa lente é assim, ó. O nosso olho, a lente dela é assim, do nosso olho, a lente é assim, é fina. Porém, como a musculatura nas bordas vai perdendo a força, a borda vai deixando de ser fina e vai engrossando. Como a borda da nossa lente do olho vai ficando mais grossa, então ela vai se tornando uma lente divergente. E aí, professor, o que vai acontecer? A lente divergente, ela vai fazer com que os raios de luz sejam formados depois da retina. Depois da retina. E aí, professor? Aí você vai precisar de uma lente corretiva. Uma lente que faça com que os raios de luz voltem a se formar próximos. Então, se eu quero a formação de raios de luz próximos e não longe, eu tenho que usar uma lente de borda fina, será uma lente convergente. Tá? Basicamente é isso aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Hipermetropia. Vai acontecer isso aqui que eu vou mostrar. Hipermetropia. E a presbiopia vai acontecer da mesma forma. Só que a presbiopia não é um defeito que já você tem. É um defeito que com o tempo você vai adquirindo. Todos nós vamos adquirir esse defeito. Tá? Todos nós vamos adquirir esse defeito. Que é a presbiopia, a vista cansada. Então aqui você tem o nosso olho. O nosso olho tem uma estrutura aqui atrás que é a retina. Retina que possibilita a formação da imagem e transmite essa formação da imagem para o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro vai lá e interpreta esses sinais nervosos que a retina transmitiu e transforma em imagem. A imagem não é formada realmente no olho. A gente só recebe a informação por meio da retina. Então, você tem os raios de luz. Beleza? Quem tem o defeito chamado de hipermetropia, como é o formato do teu olho? Como vai acontecer o formato? Como será o formato do teu olho? O formato do teu olho vai ser um formato de lente de borda grossa. No teu olho você vai ter uma lente de borda grossa, tá? Então a lente do teu olho vai ser mais ou menos assim. Por exemplo, vai ser uma lente de borda grossa. Tá? Então, o teu olho, naturalmente, vai possuir uma lente de borda grossa. Tá? Vou desenhar aqui melhor. Vamos imaginar que no teu olho tu tem uma lente mais ou menos assim.
Então aqui é a lente do olho, aqui é o teu olho. O que que uma lente como essa de borda grossa ela vai fazer? Ela vai separar os raios de luz. Ela vai separar os raios de luz. De forma que eles vão se unir após a retina. Então vamos imaginar que a luz venha reta e ao invés deles serem formados perto da retina ou na retina, eles vão acabar sendo formados posterior à retina. Então, a imagem só vai ser formada depois da retina. Professor, aí o que que isso gera? A consequência disso, Maísa, a consequência disso é a gente não conseguir enxergar bem de perto. Professor, para consertar isso, o que que eu preciso? Eu preciso de uma lente de borda fina. O que que a lente de borda fina ela vai fazer? Ela vai pegar esses raios que eles naturalmente eram formados longe da retina, depois da retina, e vai fazer com que eles sejam formados na retina. Porque essa lente aqui é uma lente convergente. Ela vai convergir os raios. Convergir, eu quero que você lembre de unir os raios. Pessoas que têm o mesmo pensamento, o pensamento delas é convergente. Quando você está brigando com alguém, quando você está discutindo com alguém, o pensamento seu diverge do pensamento da outra pessoa. Tá? Nesse caso da hipermetropia, a luz ela se torna difusa. Por quê? Porque você tem a má formação dessa luz no teu olho. Então você precisa formar uma luz regular. Por isso que você usa a lente. Tá bom? No caso, perguntaram, professor, e quando a pessoa tem hipermetropia? Exatamente, convergente eu vou unir os raios, divergente eu vou divergir os raios, separar os raios. Quando eu tenho hipermetropia, mais outro defeito da visão, astigmatismo. O que seria o astigmatismo? Eu também tenho astigmatismo. É muito ruim, principalmente para quem dirige à noite. O astigmatismo é um defeito no formato da lente do teu olho,
que essa lente ela não tem um formato bonitinho. Ela tem um formato irregular. A própria lente do olho ela tem esse defeito de ser irregular. Ela tem rugosidades. Por exemplo, a lente do olho ela não tem uma estrutura bonitinha. Por exemplo, ela é toda irregular. E essa irregularidade na superfície da lente do olho faz com que eu produza refrações difusas, que são refrações irregulares. Então, a luz ela vem paralela, incide na lente do olho e vai para lados diferentes. Professor, o que isso provoca no meu olho? A sua visão, ela fica turva, ou seja, ela fica embaçada. A tua visão fica embaçada. Quando você olha para uma fonte de luz, principalmente, você observa isso com mais evidência. Por exemplo, quando você usa para um farol, quando você olha para um farol de um carro, você vai observar aquele farol bem mais turvo, bem mais desfocado. Ele estando a curta distância, ele estando a longa distância. É independente da distância que você tem esse defeito, tá? Ele vai ficar desfocado da mesma forma. Por conta desse defeito do próprio formato da superfície da lente do teu olho. E esse defeito ele é ruim por quê? Porque quem possui astigmatismo tem uma sensibilidade à luz anormal. Você não consegue olhar para a luz diretamente por muito tempo. Você tem um incômodo. Você tem um certo incômodo ao olhar para a luz. Por isso que quem tem astigmatismo não pode usar lentes sem antirreflexo. A lente de quem tem astigmatismo é uma lente totalmente diferenciada. Tá bom? Aqui nesse caso da hipermetropia se assemelha ao caso da vista cansada, né? Como eu falei, da presbiopia. Porém, a presbiopia vem com a idade. É uma coisa que não dá para você fugir. Boa parte da população, quando vai ficando mais velha, vai gerando presbiopia. Vai produzindo presbiopia. Tá? Professor, existe tipo de óculos que facilita a visão para a pessoa dirigir à noite, independente dela já usar óculos? Aí vem o tratamento, né? A questão do astigmatismo. O meu óculos, ele tem tratamento para miopia, porque além da miopia, além de ter o defeito da miopia, eu tenho que ter um óculos com tratamento para astigmatismo. Porque eu tenho os dois defeitos. Eu tenho miopia e astigmatismo. Então, o tratamento do meu óculos ele é diferenciado por conta disso.
Então, à noite, eu já não sinto tanta dificuldade quando eu estou dirigindo na estrada e vem alguém com luz alta. Incomoda. Não vou mentir que a luz alta incomoda de qualquer forma, né? Até para quem tem uma visão normal, a luz alta incomoda. Porém, quando você tem astigmatismo, a luz alta incomoda ainda mais. Então, o meu óculos ele tem um tratamento especial para astigmatismo. E aí facilita a minha visão à noite. Porque à noite eu tenho mais incidência de luz no meu olho. Luz artificial, no caso. Beleza? Meire, presbiopia. A presbiopia é a questão de um defeito da idade, né? Com o tempo, olha só, com o tempo, a nossa lente, que naturalmente ela é assim, naturalmente você já nasce com a tua lente do olho dessa maneira. Aí você tem uma musculatura aqui que prende a lente do teu olho. Essa musculatura aqui lateral é a musculatura do olho. Porém, o que vai acontecer? Com a idade, essa musculatura do olho ela vai se tornando mais fraca. Ela vai pressionando menos a lente do teu olho. Então a lente, com o tempo, ela vai criando maior liberdade. Então a lente do teu olho vai acabar se tornando uma lente de borda grossa. Por quê? Porque esse músculo ele vai perdendo a flacidez. E se a lente é de borda grossa, o que vai acontecer? Se a lente é de borda grossa, o defeito da presbiopia vai se assemelhar ao defeito da hipermetropia. Então, por conta da idade, você vai sentindo dificuldade de enxergar de perto. Por isso que as pessoas mais velhas, com uma certa idade, elas ficam tentando enxergar assim, né? Abre aqui para mim, Renan. A pessoa vai usar um celular, vai ler um livro, ela lê assim, ó. Porque de perto, ó, colocar aqui ela já não enxerga. Né? Mas assim, tô vendo perfeitamente, melhor do que antes, melhor do que nunca. De longe ela enxerga tranquilo. Mas de perto ela já não consegue. Então, a presbiopia, a diferença dela para a hipermetropia é que a hipermetropia pode dar em qualquer idade. A hipermetropia pode acontecer em qualquer idade. Já a presbiopia não. A presbiopia ela acontece à medida que a idade vai se tornando mais alta. Vou até colocar aqui, ó. Idade alta, né? Perfeito? Jovens, a presbiopia, o ruim dela é que com as novas tecnologias que a gente está sendo exposto, por exemplo, computador, televisão, celular, essa idade não vai se tornando tão alta como antes. Você tem pessoas de 40 anos com presbiopia já. 50 anos com presbiopia. Porque a presbiopia
é o enfraquecimento dessa musculatura do olho, que vem em decorrência da idade. Porém, vem em decorrência também do que a gente chama de vista cansada, né? Você está ali usando tanto teu olho, a musculatura do olho vai se tornando cansada. A musculatura do teu olho é que acaba se dilatando. Não é a retina, e sim a musculatura que prende a lente. Essa lente do nosso olho, ela é chamada de cristalino. Tá bom? Ela é chamada de cristalino. Então, esses defeitos se assemelham porque a pessoa que tem presbiopia ou hipermetropia, ela não enxerga bem de perto. Certo? Vamos para o defeito mais comum. Miopia. Esse defeito ele é bem comum. Muito comum mesmo. Na miopia, o que é que nós vamos ter, professor? A miopia, você tem dificuldade de enxergar de longe. Por quê? Como é o olho de alguém que tem miopia? Você tem uma lente, olha só. Você tem uma lente que ela é mais convergente do que o normal. A lente do nosso olho, quando a pessoa tem miopia, ela é uma lente biconvexa. Porque ela é muito, muito convergente. Então ela é super fina nas bordas e um pouco larga nas laterais, na sua espessura. Aí o que que acontece, professor? Aqui na retina, como eu falei, você tem a produção da imagem. Então aqui você tem a retina e aqui você tem a lente do olho, que é o cristalino. Quando a pessoa tem miopia, o que que acontece? Você tem a incidência dos raios de luz, porém, esses raios eles vão se cruzar antes da retina. Então, a imagenzinha ela vai ser gerada aqui, ó. Lá na hipermetropia, a imagem seria gerada aqui, depois da retina. Na miopia, é antes da retina. É o caso da Edna, né? A Edna lá de Pajeú diz que tem miopia. Como deve ser a lente da Edna? A lente da Edna deve ser uma lente de borda grossa. Por quê, professor? Porque a lente de borda grossa, a tendência dela é separar um pouco mais os raios de luz. E esses raios de luz, eles se formarem lá na retina. Olha que agora a luz está mais separada do que antes, né? Os raiozinhos verdes são os raios de antes, sem usar óculos.
O raiozinho vermelho é o raiozinho depois de usar o óculos. Então, a Edna, ela tem que usar um óculos de borda um pouco grossa. Beleza? Só que não tão grossa assim. Tá? Não tão grossa assim. Tem que ser grossa, mas não até certo ponto. Senão é confundido com outro defeito da visão. Normalmente, quem tem astigmatismo, a lente já é um pouco mais grossa. Quem tem só miopia, a lente já não é tão grossa assim, não. Tá? Já quem tem astigmatismo, a lente já é mais grossa do que o normal. Tá bom? Lembrando que a gente já citou um pouquinho do astigmatismo agora há pouco, né? E aí, jovens, eu vou aproveitar esse restinho da tela para a gente falar das lentes que são multifocais e bifocais. Talvez você já deve ter percebido isso nas lentes dos seus pais, nas lentes dos seus avós, porque antes a tecnologia das lentes era simples, não era tão rebuscada, não era tão tecnológica como hoje. Hoje você tem lentes multifocais, lentes bifocais, que você não percebe a mesma coisa que você percebia antes. Qual é, professor? Qual é a diferença? Vou pegar bem aqui a lente de um óculos. Pronto, aqui é a lente de um óculos. Como é que a gente enxergava antes? Como é que a gente observava antes as lentes consideradas bifocais ou multifocais? A gente observava assim, ó. A gente enxergava uma divisão na lente, era estranho. Talvez o avô de vocês, pai de vocês, mãe, vó, tia, já usou uma lente dessa. Em que tinha uma superfície de uma forma em cima e embaixo você via que a lente era diferente. Embaixo você via que a lente ela tinha outra característica. As lentes bifocais, elas eram assim. Era como se você tivesse duas lentes numa só. Hoje em dia, você já não percebe tanto isso. Mesmo a lente sendo multifocal, mesmo a lente sendo bifocal. Aqui é uma lente bifocal. O que é esse bifocal, professor? Esse bifocal quer dizer que na mesma lente ela funciona para formar imagens para uma visão de longe e para uma visão de perto. No mesmo óculos, professor? Exatamente, no mesmo óculos.
No mesmo óculos, você tem uma parte dele que funcionava para enxergar de perto e uma parte para enxergar de longe. Por quê? Porque essa pessoa muito provavelmente tinha miopia, ou seja, ela não conseguia enxergar de longe, e ainda tinha presbiopia. Ou seja, não conseguia enxergar de perto. Normalmente quem usava óculos assim eram pessoas mais idosas, né? Pessoas de uma idade um pouco maior. Hoje em dia está mais comum você ter um óculos bifocal, pelo que eu falei, né? A presbiopia, ela está se tornando uma ametropia bem mais comum agora entre os jovens, entre as pessoas em torno de 40 anos. Beleza? Professor, e o multifocal? A diferença do multifocal é que ele tem mais focos. Você tem uma parte do óculos que é para ver de longe, uma parte do óculos que você vê de perto e uma parte que você vê numa distância média. Tá? No mesmo óculos. A diferença é só essa. Perfeito, jovens. Show de bola. Antigamente, muitas pessoas compravam óculos nas bancas de feiras. Iam testando óculos até encontrar um que dava na visão melhor. Hoje em dia também, né? Você vai numa farmácia, tem lá vários óculos para você testar. Não é recomendado. Ainda existe. Tem algumas farmácias que vendem óculos. Não é recomendado você comprar óculos em farmácia. Principalmente porque os óculos de farmácia, eles não são bifocais, multifocais. Aí, ainda tem o porém. No caso da Edna, ela não pode chegar lá na farmácia e dizer, olha, eu quero um óculos com lente esquerda 0,25, lente direita 0,50. As duas lentes são ou 0,25 ou 0,50. Entendeu? Então, por isso que não é recomendado. O certo é você ir mesmo num especialista, numa ótica, e comprar um óculos com pessoas que realmente entendem, né? Bom, galerinha, aí a gente vai estudar exatamente. Você tem que ir num especialista, receber instrução do profissional. Primeiro você vai no oftalmologista, que é o médico especialista na visão. Aí depois ele vai te passar uma receita para um óculos, para utilizar uma lente. E outra coisa, eu quero saber se você conhece alguém que a vergência da lente diminuiu. Ou seja, que o grau diminuiu. Vocês conhecem alguém? Já conheceram alguém que o grau diminuiu? Um dia ela não usou mais óculos? Pode acontecer.
Que é o que é para acontecer. O óculos é um tratamento, jovens. O professor de vocês está dando a aula aqui agora. O grau dele diminuiu já. Vocês estão conhecendo alguém aqui agora. Pronto. Filho do professor, mediador. Pronto. Olha aí. É porque essas duas pessoas estão usando óculos corretamente. Eu e a sua filha. Professor, como é que é a forma de usar óculos corretamente? A todo momento. Só não na hora de dormir e tomar banho, né? Mas de resto, é para você usar a todo momento. Porque o óculos, ele é um tratamento, jovens. Ele tá ali para substituir a tua visão, que é a visão defeituosa. Eu, por exemplo, já cheguei a usar 3 graus. Hoje eu estou usando 1,5. Diminuiu pela metade, se você for perceber. Espero um dia não precisar mais usar óculos. Então, para quem já usou 3 graus e diminuiu, o tratamento está funcionando. Mas só diminuiu quando eu comecei a usar o óculos corretamente. Tá bom? Então, jovens, fica a dica, né? Para quem está assistindo a aula, quem usa óculos, só usa na hora de estudar, aí tira, passa o dia todo sem óculos. Não. Você tem que usar a todo momento. Porque até é ruim, né? Você tá falando aqui com a pessoa, eu, por exemplo, se tiver uma pessoa, sei lá, acho que a uns 10 metros, eu não enxergo a pessoa direito. Sei nem quem é que tá falando comigo. Então, faz como a filha do professor mediador, faz como eu, usa a todo momento, tá? Porque é um tratamento contínuo, né? Você não toma alguns remédios, você não toma todo dia? Tem gente que toma todo dia, remédio da pressão. Óculos não é que nem remédio de dor de cabeça não, que você só toma quando sente. Beleza? Galerinha, vamos ao comportamento óptico. A gente tem que analisar o seguinte: como a lente ela é um meio material diferente do externo dela, ou seja, a parte interna dessa lente, ela é composta de uma substância e externo a ela você tem outra substância. Por exemplo, lente de vidro e fora dela você tem ar. Então são dois meios diferentes. Quando você insere essa lente num meio material que o índice de refração da lente é maior que o desse meio, e a lente for de borda fina, olha só, se eu colocar a lente no meio material que o índice de refração dela for maior que o do meio, for maior que o local que eu coloquei ela, e essa lente for de borda fina, ela vai se comportar como uma lente convergente. Independente do tipo de lente. Independente do tipo de lente.
É só você ter um índice de refração maior para a lente do que para o local que você inseriu. Por exemplo, índice de refração do vidro. Índice de refração do vidro. Por exemplo, 1,5. O ar tem um índice de refração 1. Então, a lente de borda fina, ela vai funcionar como uma lente convergente. Agora, se eu tiver com uma lente divergente, nessa situação, que o índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio, então é porque a lente é de borda grossa. A lente de borda grossa ela só será divergente, ou seja, ela espalha os raios luminosos, se e somente se ela estiver no meio de índice menor que o dela. O índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Jovens, e quando o índice de refração da lente é menor? Quando o índice de refração da lente é menor. Por exemplo, eu tenho a lente colocada num meio material, que esse meio material ele é mais refringente do que a lente. Como assim, professor? Como assim? Eu coloco essa lente de vidro de 1,5 novamente, eu coloco ela no diamante. O índice de refração do diamante é 2,4. Então vamos imaginar que eu tenha diamante líquido, eu consiga fundir diamante. Consiga chegar ao ponto de fusão do diamante e coloque dentro de um recipiente com diamante líquido, eu coloque a minha lente de vidro. A lente de borda fina, ela vai se comportar como uma lente não mais convergente. Ela vai se comportar agora como uma lente divergente. Ao invés de unir os raios de luz, a lente de borda fina, ela vai separar os raios de luz. Agora, coloco essa lente de borda grossa, coloco ela dentro desse recipiente também. Coloco a minha lente de vidro. Coloco a minha lente que é de vidro
dentro do recipiente com diamante líquido. Se eu colocar ela de vidro dentro do recipiente com diamante líquido, o que vai acontecer, professor? Ao invés dessa lente de borda grossa se comportar como uma lente divergente, que o natural é ela se comportar como lente divergente, ao invés dela se comportar como lente divergente, ela vai se comportar como convergente. Ao invés dela separar os raios de luz, ela vai unir os raios de luz. Então, observe a diferença. Isso tudo só porque eu mudei o meio material. Então, se o índice de refração for maior para a lente do que do meio, ela vai funcionar normalmente. A borda fina funciona unindo os raios, une os raios. A divergente, ela separa. Se eu tiver a situação oposta, que o índice da lente for menor, eu terei a situação também oposta. Ao invés da lente unir, ela vai separar. E ao invés dela separar, ela vai unir. Beleza? Show de bola, jovens. Eu vi, galerinha tava aí pelo YouTube, né? Mas depois você pode assistir a aula, ela vai ficar gravada, depois você acessa a aula na nossa plataforma. Quem estava pelo YouTube que não conseguiu conferir a aula, pode acessar a plataforma, pode depois ver o que a gente comentou durante esse momento que a internet não estava em funcionamento. Bom? Bom, galerinha, falando agora de como eu tenho o referencial de Gauss, para as lentes, você vai observar o seguinte. O referencial de Gauss para as lentes vai seguir a seguinte lógica. Quando a lente é convergente, ou seja, quando a lente ela é de borda fina, normalmente ela é de borda fina, o referencial de Gauss vai seguir a seguinte lógica. Antes dessa lente, eu terei uma situação virtual. E do outro lado, eu terei uma situação real. Então, é o oposto do que nós temos lá nos espelhos, né? Nos espelhos, o virtual ficava à direita e o real à esquerda. Aqui nas lentes você tem o oposto. Na borda grossa, que seria uma lente divergente, você tem a mesma situação. Virtual à esquerda, real à direita. Ok? Você tem a mesma situação nas lentes convergente e divergente. Certo?
E aí você tem que lembrar do seguinte: de acordo com Gauss, na sua representação geométrica, continua a mesma questão lá que a gente estudou nas lentes. A distância nos espelhos, perdão. A gente estudou lá nos espelhos. Lá nos espelhos, a distância do espelho até o foco, nós chamávamos de distância focal, não era isso? Do espelho até o foco, nós chamávamos essa distância de distância focal. Aqui na lente, da lente até o foco, continua a mesma coisa. Da lente até o foco, nós vamos chamar de distância focal, essa distância, e ela será representada pela letra F minúscula. Do mesmo jeito lá dos espelhos esféricos. Professor, e a distância do espelho até o centro de curvatura? A distância do espelho até o centro de curvatura, nós falávamos que era 2 vezes a distância focal. Aqui continua também do mesmo jeito. Da lente até o centro de curvatura, que é conhecido como antiprincipal, também é conhecido como antiprincipal, ponto antiprincipal, continua a mesma relação. Continua a mesma relação. Beleza? Galerinha, espero que vocês tenham compreendido o nosso encontro de hoje. Caso não ficou algo bem estabelecido, assista novamente a nossa aula, tá? Quero também agradecer a presença da galerinha de Pajeú que se fez presente no nosso encontro de hoje. Agradecer aos professores que estavam com a gente na nossa aula de hoje. E mandar um abraço para a galerinha de Pajeú, que a gente volta a se encontrar, né, novamente nas revisões de São João. Beleza? Espero que a gente possa se encontrar novamente em outras situações. Até a próxima, jovens. Tchau, tchau.